Boa noite, boa noite. Estamos aqui, quarta-feira, a nossa live chat, falar de um assunto super top hoje, protagonismo. Vamos lá, enquanto eu espero o pessoal chegar aqui, ó. Já vamos colocar nosso super convidado, nossos parceiros aqui, ó. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Lucy, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bom, Cristiane, Elisa? Como vão vocês? Tudo bem também. Tudo ótimo por aqui. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente vai falar de um assunto super especial, que é o protagonismo. Será que você tem sido protagonismo da sua vida, não é mesmo? Esse é o nosso assunto de hoje. Temos a nossa convidada super especial aqui, a Cristiane Sauá. E a nossa parceira, Nancy Turquete, que está aqui também. E temos mais um parceiro que deve estar para entrar por aí. Mas enquanto o pessoal entra, vai se ambientando na nossa sala, Cris, você pode se apresentar para a gente, contar um pouco aí da sua trajetória, da sua carreira? Quem é você que veio abrilhantar nossa noite de quarta-feira hoje? Agradeço muito ter aceitado o nosso convite. A palavra Eu que agradeço. Eu que agradeço, é uma honra poder participar aqui com vocês. Estou vendo que está entrando bastante gente conhecida, gente muito legal, João Rafu, Ana Lúcia, o pessoal está entrando. É um assunto extremamente importante que eu gosto muito de falar, gosto muito de pensar sobre ele e eu tenho sentido, assim, recentemente tenho usado muito tudo isso que eu vou contar para vocês hoje, que a gente vai discutir aqui, muito com os meus clientes, com a vida em geral. Então, eu espero que seja bom para quem também esteja aí ouvindo e participando também da live. E também, né, fica aberto aí, quem quiser fazer perguntas, pode comentar, pode perguntar, nesse nosso bate-papo hoje sobre o tema o protagonismo, que é um tema que está muito em alta, sabia, Elisa? Nossa, como a gente tem escutado falar sobre esse assunto. Excelente, muito bom poder trabalhar sobre esse assunto hoje, nesse tema tão em alta, que na verdade você que me contou que ele estava tão em alta assim, porque eu achava que a gente já tinha isso na nossa vida, né? Eu achava que isso já era uma coisa que a gente precisava fazer. Aqui a gente tem o nosso outro... O que tem de gente que é coadjuvante da vida ainda, você não tem ideia. Tem muita gente ainda que é um coadjuvante e não é um protagonista. Então, não são tantos assim que ficam por aí. Que então, bom que a gente tem essa live hoje para a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto tão interessante, né? Temos aqui Bruno também, que é o nosso parceiro de negócios, a Nancy. E Cris, queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você para quem está chegando, para quem está por aí, te conhecer também. Bom, Bruno, oi, não tinha falado aí para você ainda, né? Eu me formei em psicologia, era um grande sonho que eu tinha na minha vida, desde sempre soube o que eu queria fazer. E não foi fácil fazer o curso, porque eu tinha que trabalhar, trabalhava numa cidade, estudava na outra, então pegava ônibus, vivia mais tempo em ônibus, e naquela época a gente não tinha vida como é hoje de estagiário, né? Então acho que meu protagonismo começou desde cedo, onde eu sabia que eu tinha que lutar, que eu tinha que fazer, e que tinha que pagar a minha faculdade, eu tinha que estudar de noite, sábado tinha que trabalhar, às vezes tinha que ir para aula também, fazer tudo junto e deu tudo certo. Nunca morri, nunca aconteceu nada. E eu sempre fui muito curiosa, sempre quis, na época mesmo que eu fazia magistério, né, eu sempre quis fazer um monte de estágios, sempre fui fazendo as coisas. Eu gostava, né, de fazer tudo isso. E eu fiz a faculdade e eu me apaixonei pela psicologia. Eu sou uma apaixonada até hoje pela psicologia. Eu amo estudar psicologia, eu gosto desses temas e eu gosto de tudo, de poder ver a vida de alguém, entender o que está se passando com essa pessoa e poder traduzir isso e ajudar essa pessoa a seguir um outro caminho melhor também. E eu também fiz psicanálise, que é uma outra grande paixão da minha vida, o estudar. Não trabalho tanto com isso, hoje eu sou uma consultora de carreira, né? Trabalho mais ajudando as pessoas como carreira e trabalho também como coaching. E esse trabalho do protagonismo, ele é muito forte dentro do coaching. Tem vários casos de tudo que eu vou contar para vocês hoje para ilustrar um pouquinho melhor. Um breve resumo aí da minha carreira.
Um bem breve Perfeito, resumo. Cris. Muito Mas foi obrigada uma aí pela carreira de participação. conquistas, de muito estudo, de muita luta, de muito trabalho, muito mesmo, muita coisa. Nunca. Sim, tudo foi acontecendo, as portas foram se abrindo, mas eu acho que eu fui indo também para que essas coisas acontecessem. Com certeza, né? Se a gente não vai atrás, não acontece nada, né? Só uma herança que pode acontecer. O resto a gente tem que batalhar, né? Mas fala um pouco pra gente, então, o que é esse tema protagonismo? Por que ele tem estado tão em alta? E para mim parece que é tão natural que as pessoas precisam agir, né? Precisam fazer algo acontecer, mas por que isso tem estado tão em alta aí principalmente você trabalha aí com a questão de carreira, de desenvolver a sua própria mudança de carreira, né? Então por que esse tema tem estado tão em alta e é uma das soft skills mais requeridas hoje em dia aí? E é uma coisa que a gente observa muito hoje em dia nas pessoas, como elas estão conduzindo a vida delas. Então a gente sempre pergunta, você está feliz? Você está feliz? Legal, continua fazendo tudo do jeito que você está. Se você não está feliz, então tem que mudar. O que nós podemos fazer para mudar, né? E a gente começa a entender um pouco dessa história. Mas essa questão, ela começou com... Existem duas pessoas que fizeram pesquisas sobre esse assunto. Um deles foi um psicólogo de Harvard, chamado David McClelland, em 1982. E o segundo é um conhecido de todos nós, que é Napoleão Hill. E ele escreveu um livro, A Lei do Triunfo. Não sei se vocês conhecem esse livro também. E foi interessante que a conclusão desses dois estudos, né, dessas duas pessoas, eles chegaram a uma conclusão que as pessoas de sucesso, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, tá? Eles acreditam que elas próprias, essas pessoas acreditam que elas próprias, isso pelo seu... por tudo que acontece na vida, por quase tudo que acontece na vida delas. Eu diria para você que as pessoas são responsáveis por tudo que acontece na vida delas, tá? E isso é tão engraçado porque uma vez tem uma ala mais radical. Tem uma ala mais radical que diz assim: o teu pai e a tua mãe, tudo que eles já fizeram a parte deles, eles te colocaram no mundo. Agora o restante é com você, tá? Essa ala mais radical. Eu falo, uau! Ele já te colocou no mundo e acabou. O restante é por tua conta, se vira e vai tocar tua vida. Essa é uma ala. Eu ainda acho que ainda tem esse apoio, tem a fase da infância, você dá uma estrutura, você dá um suporte, mas daí pra frente é com você mesmo, é tudo com você, né? E o que acontece, né? Então, assim, o protagonismo, a gente observa, são dois fatores, tá? Que podem acontecer. Então, tem uma pessoa, tem um grupo de pessoas, né, que são mais coadjuvantes, né? Que elas pensam que é tudo relacionado ao externo. Que o sucesso depende da sorte. E isso tudo é relacionado ao que pode acontecer de bom ou de ruim para ela. A economia está ruim, a gente está tendo problemas do coronavírus, a gente está não tem emprego mesmo. E aí elas se mobilizam e elas não agem. E é tão comum isso, eu vejo muitos casos assim, gente assim, super estudada, super inteligente, pessoas que eles acreditam piamente nisso e eles mobilizam a vida deles. Eles ficam parados porque vai vir a próxima onda, porque vai ter a crise, porque não tá bom, porque o negócio próprio é perigoso, porque não sei o que lá, e sempre tem um monte de fatores. Então, esse é um grupo que pensa que é pela sorte, pelo contexto, a responsabilidade do sucesso está toda num contexto externo, tá bom? E tem um grupo de pessoas que pensam diferente, né? Que ele, enquanto indivíduo, ele assume o controle. Ele está no controle e ele acredita que ele pode mudar o próprio destino dele. E todo o resultado que ele tem na vida dele é do esforço próprio dele, tá? Que se algo deu errado, ele pensa o que ele pode fazer para melhorar, né? E assim ele vai atrás. Elisa, Nancy, Bruno, eu assisti um filme esses dias que eu recomendo para todo mundo aqui. Gente, que filme, uma grande protagonista. Eu amei o filme, chama Antônia e uma Grande Sinfonia. Não sei se vocês já viram, tá na Netflix. Vocês viram esse filme?
Ela é Não, ainda não vi. uma grande Vou colocar aqui protagonista. no nosso chat para o pessoal que entrar conseguir ver também. Chama Antônia e uma Sinfonia. É uma história maravilhosa, eu recomendo muito, porque é uma mulher muito guerreira e é uma mulher que foi atrás do sonho dela, das coisas que ela acreditava, numa época que ela vivia onde tinha muito preconceito. Imagina ela ser ela queria ser, a gente nunca ouviu falar de uma maestrina, né? A gente escuta falar do maestro, né? Não tem quase mulher, você pode ver, e não tem prêmios relacionados a mulheres nessa profissão. Foi um filme maravilhoso. Eu achei que ilustra bem uma história de uma grande protagonista. E vale a pena, eu recomendo bastante esse filme, tá? Então é isso. Nós temos pessoas que atribuem, né? E está tudo com ela. É o poder de escolha dela. São as coisas que ela vai fazer. E essa energia vem da onde? Fala, nossa, por que tem energia que a gente que acorda, levanta e vai fazendo as coisas e vai construindo, vai estudando, né, Elisa? A Elisa é total protagonista da história dela, Janeci. Parabéns, Janeci. Maravilha essa menina. Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Olha, estou gostando muito, viu, do assunto que você resolveu, escolheu para estudar. E lembrando, vocês estão me ouvindo? Parece que está parado. Assim. Lembrando aqui que essa nossa live chat justamente tem o intuito de trazer para as pessoas boas ideias e que desperte nas pessoas essa vontade de se movimentar. Acontece, Cristiane, que muitas vezes nós que lidamos com muitas pessoas aí, nós observamos muita gente que fica parado no tempo ou realmente vivendo em prol dos acontecimentos políticos, das notícias, colocando a culpa talvez fora de si próprio e acaba não se movimentando muito com relação aos seus próprios sonhos, aos seus próprios interesses. Então, eu queria colocar aqui uma pergunta para você. Como que a gente consegue trazer, né, para a pessoa esse movimento, para que ela se torne um protagonista da sua própria vida? É possível isso? Excelente pergunta, Nancy. Às vezes dá vontade de ir lá e dar um chacoalhão na pessoa, né? Fala, vamos em frente, acorda, corre. No coaching é bem legal, porque a gente, quando faz o coaching, a gente fala para o cliente, quando você tiver que caminhar de manhã, você não pensa muito não, você acorda, põe o tênis, depois você pensa, você calça o tênis primeiro, né? Mas sabe o que é, Nancy? É muito difícil isso, porque você pode até pedir, olha, você me dá licença, eu posso comentar com você, te dar uma dica, você até pode pedir permissão e dar a dica para ela, mas a pessoa tem que querer. Tem que ser da vontade dela. Quando alguém te procura e fala, puxa, eu estou precisando de ajuda, é 50% caminho andado. Mas que ela tem que querer, porque é muito difícil se a pessoa não quer ser ajudada. Às vezes as pessoas não querem ser ajudadas. É incrível. Vou falar um pouquinho mais sobre isso também, né? O assunto ele é tão profundo, ele não é simples assim, tá? O assunto é muito profundo. Às vezes, existem fatores conscientes e inconscientes na vida da pessoa. E ela acaba, às vezes, decidindo pelo fracasso inconscientemente. Às vezes é algum fator que aconteceu. Vocês sabiam disso? Ou conscientemente. Por exemplo, vou dar um exemplo que talvez fique mais claro aí para todo mundo, né? As escolhas conscientes que tem. Então, por exemplo, você pensa assim, eu pensei em montar um negócio próprio. Você fala, não, ninguém da minha família deu certo com um negócio próprio. Então, eu não vou montar um negócio próprio. Então, você traz com crenças, situações vividas, ou então, eu não quero ser um gerente. Isso eu escuto muito, eu não quero ser um gerente, Cristiane, eu já fui gerente, já passei ponto de avaliação, é horrível, tem que trabalhar muito, eu não quero. Então, ele traz essas crenças que ele viveu para o dia a dia, ele atualiza tudo isso, e ele é tão forte que ele diz assim, eu tenho um cliente que ele fala assim, vai dar mal, Cristiane, eu não quero isso para mim não, vai dar mal. E ele está impedindo o crescimento dele. É uma judiação que é uma pessoa maravilhosa e está impedindo o crescimento dele.
E aí a gente começa a fazer um trabalho, muito um trabalho da psicologia, da psicanálise, para entender tudo o que aconteceu na vida dele. E é bacana, porque a gente descobre coisas fantásticas, né? Que aconteceram, histórias. Esse é um fator consciente. Mas tem inconsciente também. Esse mesmo cliente, ele passou muita necessidade na infância, muita mesmo. Ele veio de uma família que tinha pouquíssimos recursos. E era foi muito difícil a vida. Imagina se essa pessoa ganhar dinheiro hoje e ele ganhar mais dinheiro do que todo mundo na família. E o que a família vai pensar se ele ganha tanto dinheiro assim? Então, tem tanta coisa por trás, Nancy, que a gente às vezes tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai mexer com alguém e a gente tem que entender um pouquinho da história. Então, por isso que eu falo, pedir permissão, se a pessoa aceita uma dica que pode ajudar. Às vezes tem que buscar um aconselhamento profissional mesmo para ajudar, porque não é possível. A vida é bonita, é para todo mundo ter sucesso, é para todo mundo ser feliz, é para ter recursos, né? Quando algo não está dando certo, a gente tem que descobrir. Sempre tem alguma coisa por trás, tá? Mas quando ele bate na sua porta, 50% resolvido. Aí sim, aí você pode falar tudo. Você falando sobre isso, né, dos fatores conscientes e inconscientes, é legal ser psicóloga, psicanalista. Tá, e a gente tem esses fatores e que estão, às vezes, impedindo de ser o protagonista pela vida, impedindo de ter riqueza, sucesso em qualquer área da vida. E como que eu faço, então, para descobrir o que é isso? Ou se eu preciso realmente descobrir esses fatores para eu poder virar protagonista? Como que você entende isso? A gente precisa descobrir e se sim, se não, e o que eu posso fazer com isso para poder realmente me tornar protagonista? Essa é uma pergunta interessante também, Elisa. Eu acredito que, assim, uma boa parte das pessoas nascem já com esse instinto. Parece que ela já nasce pronta para a guerra, para a luta e para a vida, do jeito que as coisas vão acontecer. Nunca parei na minha carreira para pensar nesse assunto. Eu sempre fui fazendo as coisas, sabe? Montei uma empresa, eu não tinha tanto espírito empreendedor assim, foi muito difícil, mas me empurraram, eu fui em frente, fui fazendo, a hora que eu vi, já tinha feito um monte de coisa, entendeu? Então, eu acho que tem um pouco da personalidade, tem das características. Quando as pessoas têm, é muito mais fácil. E a gente vê grandes protagonistas hoje. Se eu perguntar para vocês aqui, vocês vão poder colocar o nome de pessoas, de familiares, de pessoas de sucesso, pessoas que você conhece, ou pessoas que estão fazendo uma baita diferença no mundo, ou que estão conduzindo a vida delas, com os sonhos que elas têm e pondo isso em frente. Essa é a forma mais fácil. Mas, enfim, quando a pessoa quando ela não tem isso, né? A gente tem que ver o quanto que ela tem de vontade também, porque são os coadjuvantes que eu falei, né? E aí a gente tem que ver o quanto que elas estão dispostas. Às vezes as pessoas não querem, porque dá trabalho, cansa um pouco, tem que fazer bastante coisa, entendeu? Mas, enfim, eu acho que esses momentos, essas conversas que a gente está tendo, às vezes as pessoas, eu digo assim, não vêm pelo amor, vêm pela dor. Ela vem porque ela está sofrendo muito, entendeu? Ela está infeliz. E aí quando vem essa situação, ela percebe que não construiu nada, que ela não deixou nenhum legado, que ela não tem uma história bacana para contar, e aí ela começa a sentir que as coisas financeiramente não tão boas na vida dela, e aí sim é uma hora que ela começa a assumir as rédeas da sua carreira, as rédeas da sua vida, e toma medidas com relação a isso, e deixa de ser uma coadjuvante. Respondi, Elisa? Eu sou uma pessoa que eu morro de vergonha de live, viu, Elisa? Só para você saber. Tô me superando aqui hoje, hein, Elisa? Eu tava tirando para ver se melhorava o som aqui das outras pessoas. Mas eu tô vendo tanta gente bacana entrando aqui, um monte de gente que eu conheço tá entrando aqui. Nossa, que bacana, gente que eu gosto demais, viu? É bom que a gente possa começar essa nova etapa da sua vida, provavelmente essa nova etapa da sua vida aqui na nossa live chat. É verdade. Para mim está sendo muito bom também. Uma delícia. Eu não sei se está ficando claro, se eu estou deixando vocês mais confusos com relação ao tema do protagonismo. Está ficando claro? Tá super claro. Cris, eu queria... um tempo atrás eu fiz um treinamento de PNL, né? E acho que nessa pergunta, como alguém pode tornar protagonista da vida, eu aprendi uma simples técnica, né, que mudou muito o meu modo de enxergar certas coisas, né, e acho que para quem está aí assistindo a gente, é uma dica que eu achei muito bacana, que é simplesmente a gente ficar procurando a culpa
nas outras coisas, né? Não só no outro, mas nas outras coisas. Por exemplo, se a gente chega atrasado, é o trânsito, é o pneu que furou, é 1 milhão de coisas, mesmo que a gente que saiu, né, tarde, já com o tempo contado. Então a gente prefere elencar um monte de situações que leva a gente aquele contexto, né? E a gente não se olha e fala assim, não, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente para eu ser diferente, né? E uma pergunta junto com um exemplo, assim, eu lembrei de uma pessoa aqui de Franca que se tornou, né, fez muito sucesso, ouvimos falar muito dela aí, na mídia e tal, não vou citar o nome porque eu acho que não é legal, mas é uma pessoa que veio de uma situação muito simples, né, veio de uma família extremamente humilde e criou uma carreira estrondosa, né, gigante, né, com várias criações aí, coisa muito bacana. Assim, acho que uma pergunta, né, junto com esse exemplo, a pessoa pode ser protagonista mesmo tendo as piores situações, né? Ela não precisa necessariamente ter uma vida boa para ser protagonista, não é? Nossa, e normalmente acontece exatamente ao contrário, tá? Então, o que acontece? Pessoas que passam, eu vejo hoje em dia, né? Tem uma frase bem bacana, não vou lembrar direitinho agora como é que é. Quem estiver aí online, Marcos Perquete, põe a frase aí para mim. Aquela que tempos difíceis, tempos fáceis criam homens fracos, tempos fáceis criam homens fracos, tempos difíceis criam homens fortes, uma coisa assim. Vamos ver se ele acha essa frase, ele coloca aí para você. Mas o que acontece? Muitas vezes, na dificuldade, as pessoas elas vão à luta, elas vão atrás. E às vezes, numa situação mais cômoda, numa situação mais confortável, as pessoas se acomodam. Acaba sendo um pouco da natureza isso também. E é tão engraçado isso que você também está colocando para mim. Estou lembrando agora, né, uma coisa que tem também uma... Às vezes as pessoas não se acham merecedoras. Ou elas se acham uma grande impostora. Eu sou um grande impostor. Vocês já ouviram alguém falar isso? Gente, vira e mexe, eu escuto o pessoal falar isso. Eles me falam que eles chegam, eu vou te falar a verdade. Eu acho que eu sou um grande impostor. Eu falo, Jesus, mas da onde você está tirando isso? Meu Deus, da onde vem essa situação? Agora, olha só como o babado é doido. Olha como as crenças e as coisas, elas vêm, né? Então, por exemplo, se você tem uma crença que para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar muito, muito, muito pesado. Vocês sabem disso, né? E tem gente que, às vezes, se ele consegue um resultado rápido, ele não dá valor, não foi bom, ele não faz o marketing dele, ele não fica feliz com aquilo. E, às vezes, por exemplo, eu estava mesmo vendo um caso, por exemplo, às vezes tem gente que nem estuda tanto e vai bem no vestibular. E tem gente que se culpa mesmo por isso. Fala, nossa, mas eu nem estudei, eu sou um impostor. Mas nem estudei, eu sou um impostor. E tem ao contrário também. A pessoa que às vezes poderia ser fácil, não, mas ela vai criando dificuldades, nada. Ela diz assim, na minha vida nada foi fácil, nunca foi fácil, tudo é com muita luta. Conheço gente assim. É tudo com muito, muito esforço, e é tudo com muito esforço na vida dessa pessoa. São fatores, né, da mente humana, viu, Bruno? E não, ó lá, o Marcos colocou, tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis criam homens fracos. Então é isso, não necessariamente, hoje a gente vê pessoas grandes guerreiros, pessoas que fizeram muitas coisas e que você vê que se superaram na dificuldade, até um mecanismo de defesa, muitas vezes você querer correr atrás e fazer as coisas. Mas a gente não precisa de tudo isso, tá bom? A gente tem que manter a mente no lugar e acreditar que a gente pode trabalhar e superar essas crenças todas que trazem aí pra gente também no dia a dia. Respondi, Bruno, ou não? Sim, muito, muito bem. Eu acho legal assim da gente comentar, porque às vezes é o que você falou, o vitimismo, né? A pessoa coloca, do jeito que você falou, um monte de barreira, né? E a gente tá aí num negócio que às vezes a gente vê muito isso, né? Nancy, Elisa aí, com certeza já passaram diversas situações aí.
que a pessoa às vezes está vendo, né, uma pessoa se tornando protagonista, ela quer simplesmente ser aquela pessoa. Ela não quer colocar a carapuça e fazer o mesmo que aquela pessoa faz, né? Ela, ela se espelha, mas ela não quer um esforço, né? E isso a gente não pode fazer nunca, né? A parte do outro. Então, às vezes a gente tenta ir ajudar as pessoas e tem toda essa dificuldade. E tem mais uma outra dica aí para todo mundo. Essa questão do Bruno, antes de você responder, só para complementar aqui, eu, juntando aí com essa questão da educação, quando a gente dá tudo muito pronto para os filhos, você praticamente cria pessoas preguiçosas. E para você crescer, você tem que trabalhar, você tem que ter esse esforço para você ser o protagonista, não? Ou é um impostor? Eu vou aproveitar esse gancho aqui da Nancy antes de você responder. Ou quem passa no vestibular e não estudou tanto é um impostor. Estou sendo advogada do diabo aqui agora. São coisas, acho que são coisas diferentes, né? Porque às vezes a pessoa, ela não passou ela passou no vestibular, só que ela tem uma habilidade de ir na aula e aprender rapidinho e conseguiu, não precisou estudar tanto e conseguiu na hora lá se dar bem. E que legal para ela, bacana por ela conseguir se dar bem, tá tudo bem também, não tem problema, né? É um plus a mais, quem me dera, né? Mas acredito que nós começamos a nossa live falando por isso, né? Que tem uma ala mais radical que diz que seu pai e tua mãe te colocam no mundo e é com você, né? Então, é a forma de pensar. Mas a autonomia é importante. Hoje tem métodos, né, desde bebê, de autonomia, onde você não dá a cenoura cortadinha, você dá... Uhum. Deixa o bebê mastigar. Vamos com a nossa convidada no aguardo aqui. Travou? Eu achei que era só comigo. Não, eu acho que ela está aguardando muita emoção com todo esse tema que ela vai passar, é muita emoção. A hora que ela ia dar uns exemplos, né, para a gente seguir, foi bem a hora que travou, que acho que é a hora da senhoria. Agora, o que eu faço? Vou voltar com ela nesse momento. O que faz? Quais são os exemplos? Né? O que vocês acham que pode fazer para ser o protagonista da própria vida? 3 perguntas na sequência, né? Ficou pesado na internet. É muita energia. Toda vez que tem muita energia, cai alguém. Mas ela também tinha caído. Olha só, você estava falando sobre justamente os exemplos que a gente tem que fazer. Você estava ali na hora da cenourinha. E aí a gente parou de te escutar justamente na hora dos exemplos. O que você vai fazer para ajudar as pessoas a terem essa autonomia? Você não dá tudo pronto, né? Você ajuda, a criança ela vai se desenvolvendo, ela vai criando iniciativa, ela vai fazendo as coisas por ela mesma. Isso é muito bom, porque a vida, ela não é só feita de gratificação, né? Então a gente tem muita frustração. Fala a verdade, a gente tem muita frustração, né? E a gente tem que preparar, eu acho que é um bem maior quando você prepara um filho para as frustrações do dia a dia também. Ele tem que saber lidar. Se você poupa muito uma criança, se você poupa muito dessas frustrações também, quando ele vai numa vida adulta e tem a frustração, porque às vezes acontece no nosso dia, não sempre às vezes acontece com um chefe, mal-humorado, um problema no trabalho, esse tipo de coisa, ele se desestrutura. Então eu digo que é um bem maior também você, na medida do possível, conseguir viver essas duas situações, né? Mas aí acho que é um outro assunto, né? Mais da psicologia, mais da psicologia do desenvolvimento, mas que a gente percebe que isso ajuda muito. E talvez nos tempos difíceis criaram pessoas assim. E quando se viu com a frustração, soube lidar melhor, não se desestrutura tanto assim. Tá? Mas eu não sei, alguém que me perguntou, acho que foi o Bruno, né? Que estava falando das vítimas, das pessoas que se vitimizam, não é isso?
Isso. Bruno, vou dar uma dica agora para todo mundo aqui que tem. Ai, nossa, eu devia ter pego meu livro para mostrar para vocês. Esqueci dele aqui. Vocês já ouviram falar sobre os sabotadores? Tem o teste dos sabotadores também. É da psicologia positiva, tá? Inteligência. Depois eu vou ver se eu acho aqui a capa dele. Marcos, bom, Marcos, acho que não. Tá no meu criado mudo. Vamos ver se ele pega lá e traz aqui para mim esse livro, só para mostrar a foto aqui para vocês, tá? Tô lendo esse livro. Ele tem o teste dos sabotadores e é um teste que vocês conseguem entrar na internet e fazer também. Ajuda muito, viu, Nancy? As pessoas que às vezes você sente que está precisando de uma ajuda, porque ela vai descobrir qual que é o sabotador dela. Por que que ela não está conseguindo ter um sucesso ou ser feliz na vida dela? E são vários sabotadores que agem dentro de nós. Muitos sabotadores, né? E é isso que ele vai ver, né? Às vezes, por exemplo, são pessoas que... Um exemplo muito fácil. São pessoas que elas têm uma autocrítica muito forte. Com elas, principalmente, aquela pessoa que pega o chicotinho e quase que dá o chicotinho. Autocrítica muito forte. E esse é um sabotador, porque às vezes ela deixa de realizar coisas, ela deixa de fazer coisas porque ela tem receio de como que as pessoas... Nossa, isso acontece. Eu vivo muito essas coisas, é o meu dia a dia de trabalho, é o meu dia a dia com os meus clientes, entender isso. E aí, a hora que a gente vai reconhecendo, fala, nossa, tem um sabotador aí. Tá com um sabotador aí. Aí ele faz o teste, ele lê o livro, ele reconhece que ele não tem um sabotador. Esse é um dos sabotadores, tá? A pessoa ter lá... ser muito perfeccionista ou ser muito crítica com ela mesma. Aí, ó, chegou meu livro aqui, ó. É esse, obrigada. Ó, inteligência positiva. Ótimo. Tá? Esse livro é muito, muito legal mesmo. Ele faz um teste e ele vai falar sobre todos os seus sabotadores. Não sei se alguém já comentou sobre isso aqui, né? Mas tem o crítico, o insistente, o hipervigilante. É engraçado que quando você começa a ler o livro, você começa a pensar nas pessoas também que você conhece, né? O inquieto, o controlador, que quer controlar tudo, o esquivo, enfim, tem vários aqui e a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre as pessoas. É um exemplo, tá? Que às vezes as pessoas se sabotam também. E o importante é a gente se enxergar, né? Porque às vezes a gente fica só enxergando os outros e não acha nenhum nós aí, né? Mas com certeza, tem que ter muita autoanálise. Qualquer um de nós, na vida toda, a gente tem que viver em constante estado de vigilância e autoanálise, né? A gente faz isso quando a gente tem... Ô, Alexandre, você vai querer que eu conte em público o seu sabotador? Ele está perguntando, oi, querido, qual que é o seu sabotador? Depois eu mando para você. Ô, Cris, então, aproveitando para desses sabotadores, o livro chama Inteligência Positiva, né? Eu coloquei aqui no nosso chat, porque a gente recebeu essa pergunta. A gente também recebeu um comentário em inbox falando que admira muito o seu trabalho. Então, Dagui, eu coloquei aqui pra gente, ó, Inteligência Positiva, esse livro que a Cris está falando, dos sabotadores. E alguém admirando muito o seu trabalho aqui. E uma outra coisa, você acha que todo mundo tem pelo menos um sabotador? Com certeza. Um ainda seria ser muito boazinha. Nós temos vários sabotadores. Olha, a gente que estuda, a gente que faz terapia, a gente que vive, a gente é tudo igual, tem um monte de defeito igual, vive as coisas, todo mundo igual, todo dia a dia você tem sabotadores. Isso é a perfeição, isso é o bonito da vida, né? Eu adoro uma coisa que vocês já devem ter visto também, que é o poder da vulnerabilidade. Nós somos normais, você é ser humano, você sofre, você fica brava, tem todas essas coisas também. A gente sente igual. Mas é o bacana que você vai falando, pô, é verdade, né? Isso aqui faz sentido aqui, faz sentido ali. E a gente vai desenvolvendo esse motivo que a gente está aqui nessa vida, que a gente está se desenvolvendo, que a gente está aprimorando, que a gente está ajudando pessoas. Essa aqui é a ideia, né, de viver tudo isso. Hoje eu vejo... Perfeito. Gostei muito disso. Perfeito, Cris. Muito bom esse assunto, né? Eu acho que eu já fiz esse teste uma vez. E, assim, quando a gente descobre, né, esses sabotadores, eu acho que eles devem assim, ter um belo de um ajudante para a gente não ser mais o nosso protagonista da nossa própria vida.
E aí, né, a gente acolhe ele, fala, eu sei que você está aqui e vou trabalhar independente de você para conseguir alcançar meus objetivos, para ser o protagonista da minha vida. Ou se assim, finge que não esquece e passa por cima dele. Acho que geralmente a gente precisa acolher, saber que ele está ali, mas como lidar com isso, né? Como lidar com eles. E a gente vai aprendendo isso ao longo da vida. Como é que você acha que a gente consegue lidar aí com esses sabotadores? Vou dar um exemplo dessa semana com um cliente que eu tive, tá? É assim, ele falou para mim, Cristiane, eu falava em espanhol, eu tinha que fazer uma apresentação para um gestor, era a forma de eu me expor lá, mas eu falei em português, eu não falei em espanhol, e eu falei, você se sabotou. Aí, o receio dele de errar, né, o medo de errar, e esses sabotadores, a gente tem que fazer alguns exercícios, né? Primeiro você tem que reconhecer ele, né? Acolher muito bem. E você tem que conseguir interpretar, dar a volta por cima e fazer os seus exercícios, entender que você não pode viver isso, você precisa se expor e tal, né? E foi bem bacana agora que ele saiu com essa missão, né? De passar por essa experiência agora que ele é capaz. Ele pode, ele estava se sabotando. E o pior é quando as pessoas têm o medo do sucesso. Atrás de tudo. Quando a pessoa tem medo do sucesso aí, é um trabalho muito bacana, que ajuda muito, e eu já falei isso hoje aqui, as crenças que te impulsionam e as crenças que te limitam. A gente tem que fazer esse trabalho, esse estudo também, para entender todas essas crenças. Mas a pessoa vai entendendo, tomando consciência, e eu acho engraçado que a pessoa fala, nossa, Cristina, eu nunca tinha pensado nisso. Isso que você está me falando, eu nunca tinha pensado nisso. Ele simplesmente se recusou, na hora travou, não foi, mas na hora que você vai mostrando que ele tem, né, um sabotador por trás, e ele reconhece, e aí toca em frente à vida. Todo mundo é capaz de tudo. Todo mundo é capaz de tudo, Elisa. As pessoas podem coisas maravilhosas. Tem que querer, e lutar e ir atrás. E aproveitando a pergunta da Elisa, né, falando aí de como lidar com os sabotadores, e como que a gente pode lidar com as pessoas que estão à nossa volta, que não têm o mesmo direcionamento que a gente quer ou que a gente se reconheceu, né? Porque às vezes a gente também pode ser que a gente era igual aquela pessoa que estava à nossa volta, né? Mas a gente foi estudando, a gente foi buscando e a gente mudou o direcionamento. Mas aquela pessoa que está do nosso lado insiste em permanecer. Eu sei. Decisão. Eu vou dá vontade de pegar a pessoa e falar um monte, mas assim, não adianta, amor. O que a gente pode fazer? A Nancy fez essa pergunta também, mas eu acredito que não adianta. Você pode pedir licença, permissão, querer conversar com você, te dar uma dica, sabe? Mas o mais importante, a pessoa tem que querer mudar. Ela tem que te pedir, muitas vezes, uma ajuda, ela tem que querer mudar, porque daí é mais chance das coisas conseguirem dar certo. É mais ou menos isso que eu respondi para a Nancy. Porque o risco de você falar alguma coisa para alguém, você chegar a pessoa e falar assim, sabotadores, tá, então por aqui, sai por ali. Não está nesse momento, não está nessa vibe, é um livre-arbítrio de cada um. Cada um toma... O protagonismo é isso, você é responsável por todas as suas escolhas, passado, presente e futuro. Todas as suas decisões, as suas escolhas, você como responsável disso tudo. Ela está tomando uma decisão, eu sei, dá um foco, mas às vezes a gente não pode falar nada. Ou se a gente fala, talvez entre por aqui e sai por ali, não resolve. Não, ela vai achar que isso é bom para você, que você tem essas coisas na sua cabeça, então é difícil mesmo, cada um tem o seu momento. Depende da vida e eu acredito que às vezes, foi o que eu falei também, se não vem pelo amor, vem pela dor. Às vezes na dor, na dificuldade, a pessoa pode buscar uma ajuda e ter um suporte. É assim que eu tenho visto assim, acontecer no dia a dia. Normalmente as pessoas me procuram quando está muito, muito em crise, muito sufocada, muito difícil, muito infeliz. Né? E as pessoas às vezes têm medo de procurar ajuda, né? Depende. Nem todo mundo quer se resolver na vida, sabia?
É. Inclusive, ia fazer uma pergunta ligada a isso, só para você continuar esse tema que eu acho que é bem interessante. Quando a gente vê, assim, tipo um teatro, uma novela, um livro, né? A gente tem o protagonista, né? Tem aquele personagem principal e tem o coadjuvante. E aí, a gente está falando hoje, né, sobre a importância de ser protagonista na nossa vida. E aí, existe alguma coisa que é mal em ser o protagonista da vida? Assim como no teatro tem um protagonista, mas tem o coadjuvante. E tem pessoas que servem para ser o coadjuvante. Né? E como que você relaciona isso com a vida aí? E também adicionando com a pergunta do Bruno. Excelente pergunta, Elisa. Nem todo mundo nasceu para ser gerente, para ter sucesso, para ser um CEO, sabe? Isso são escolhas que as pessoas fazem e tudo bem. Se ela está feliz com a escolha dela, para mim está ótimo também. O que ela escolher da vida dela, muito bacana o caminho que ela escolheu, né? A gente tem que honrar e respeitar a carreira, a vida que cada um escolheu. Honrar e respeitar. O nosso problema é quando a pessoa não está feliz, né? Quando isso não está legal e que ela precisa ou ela necessita de ajuda para fazer alguma mudança, né? Aí que a gente entra com os recursos necessários para entender, né, o que está acontecendo e como pode ajudar. São fatores, às vezes, inconscientes que ela traz. E aí a gente vai entender até o que essa pessoa quer, quem ela é, qual que é o perfil dela, o que ela quer, onde ela quer chegar, o que vai fazer ela feliz. E tudo bem, dentro da história dela. Eu diria que, independente disso, a pessoa está sendo uma protagonista também, porque ela está tomando as rédeas da vida dela, ela buscou ajuda, ela está se entendendo, ela está se autoconhecendo, sabe? E ela disse, esse meu limite está ótimo, é aqui que eu quero chegar, excelente. Se tá bom para você, tá ótimo para todos nós também. Nem todo mundo precisa ser o autor do livro, né? O bambambam, se você está feliz com o que você tem, com a vida que você tem, acredito que está tudo bem também. É que nem sempre as pessoas estão felizes, né? Elas sentem falta, querem algo mais, ou estão com problemas. E eu acho tão, assim, existem tantos recursos, né? Eu adoro ver as pessoas que se reinventam. Tem o plano A, tem o plano B, tem o plano C, sabe? Tem possibilidades. Eu digo que é muito rico, né? Eu vejo, às vezes, eu trabalho, não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com pessoas que perderam emprego, estão desempregados ou estão em transição de carreira buscando uma nova profissão. Esse é o meu trabalho, é o trabalho que eu faço assessorando essas empresas. E eu vejo que tem gente que no dia seguinte já está ganhando dinheiro. Eu falo, uau, que demais! Nossa Senhora, no dia seguinte essa pessoa já está ganhando dinheiro, já pegou o dinheiro da rescisão, já fez alguma coisa, já aplicou, e aquele dinheiro ela já reverteu o dobro do dinheiro. Eu falo, nossa, que pessoa esperta, que bacana. Isso é muito legal, muito legal. Então, sei lá, já vi mulheres que desde foi fazer doce, foi fazer bolo, foi vender alguma coisa, foi trabalhar no condomínio, se vira. Teve gente que fala assim, o que você vai fazer? Não precisa nem me contar, sabe? Você vai ser Uber, você vai ser marido de aluguel, o que você vai fazer? Legal, mas faça alguma coisa para te dar tranquilidade, para fazer sua transição de carreira nesse momento, da forma como você precisa. Opa, quase que meu celular desaba aqui. Muito bom essa colocação que você fez, o Cristiane. Que com relação a ser um protagonista, eu não sei se você está ouvindo, está caindo a sua internet, mas vou continuar falando. Que nem sempre a pessoa precisa ser o vocalista da banda ou aquela pessoa que faz o gol no jogo. Tudo bem, ele pode ser o protagonista do jogo, no caso, ou o vocalista da banda. Pode ser que ele seja o protagonista daquele show, mas da vida dele, ele é protagonista quando ele faz aquilo que ele gosta, aquilo que lhe faz bem, não é? E no nosso papel aqui, eu também trabalhei muitos anos com pessoas e a gente vê, inclusive, tem uma questão histórica, né, de que tem pessoas no casamento, onde as mulheres sempre foram muito submissas e elas não atuavam conforme a vontade delas. Elas tinham que viver sempre
de acordo com as ordens do marido. Não sei se ela está ouvindo, que está um cai e volta aí. Enquanto isso, eu estou Toda falando. semana é um desafio. Seguimos nos nossos desafios semanais. Protagonista, ser protagonista. Mas tinha pessoas que eram felizes nessas situações. O baterista, por exemplo, muitas vezes não fazia questão de se destacar mais do que o vocalista, porque esse era o papel dele mais interessante. Assim como no jogo de futebol, o zagueiro que nasceu para ser zagueiro, que é uma pessoa que fica lá no fundo, atrás, que quase ninguém vê. Então, não quer dizer que o protagonista seja aquela pessoa que tenha que ir com a bandeira na frente, aparecendo, né? Então, eu estou agora conversando aqui com... Dá um alô no chat pra gente, porque eu estou tentando colocar e não estou conseguindo, tá? Se você tiver aqui, dá um alô no chat, se estiver vendo. E é assim, né? Toda Estou semana. tentando. É assim. Nossas lives são assim. Cada hora um é o protagonista aqui, viu? Cada hora um tem que ser protagonista. A gente vai trocando de papel. Não sei se você ouviu o que eu falei, Cristiane. Uma partezinha, mas acho que sim. Mas é isso mesmo, tá, Nancy? Cada um com as suas escolhas, com as suas decisões, com a responsabilidade para a sua vida. E isso é bem bacana. E acreditar que ele é o responsável, se a gente puder assim, fechar essa história como um todo, por tudo que acontece na vida dele, tanto de bom quanto de ruim, né? Assumir essa responsabilidade e ter energia e ter ações para que ele possa mudar e melhorar e fazer correções, né? Se tiver que estudar, se tiver que fazer alguma... O Alexandre Ricotti está precisando de um protagonista de TI. Olha, toda semana, às quartas-feiras, 7h30, você pode protagonizar aqui. Cada semana é um desafio diferente, viu, Alexandre? Então, é isso, tá? A gente precisa, a pessoa, ela, com as escolhas que ela faz, e correr atrás. O que não dá é para ficar se vitimizando, ó dia, ó céus, ó azar, tá tudo ruim, parou o mercado, não tem isso, não tem aquilo, e arregaça a manga e vamos em frente com muito orgulho, buscar as coisas que a gente precisa fazer e fazer. Isso vai ser um verdadeiro protagonista, independente das escolhas, né? Não estou falando que só um protagonista é aquele que tem que ser o bambam número 1 da novela, não necessariamente isso. Cris, só uma pergunta, assim, que aí agora às vezes a gente fica um pouquinho em dúvida. Por exemplo, a gente pode ser protagonista em situações diferentes, né? Não necessariamente porque eu sou gerente de uma grande empresa, eu sou protagonista. Não é só nesse sentido, né? A gente pode ser protagonista em diversas ocasiões, diversos sonhos diferentes, né? Então, às vezes, em um momento do dia, da vida, em alguma coisa, você não é protagonista, mas você pode ser protagonista de outra forma, né? A gente tem muitas inteligências hoje, né? Antigamente a gente achava que inteligência era só o QI, né? E hoje a gente tem inteligência musical, a gente tem diversos tipos de matemática, né? E cada um escolhe o seu protagonismo, né? Igual você falou, que isso é muito interessante. Exato. Diferentes situações, né? É assim que a gente vai reconhecendo. Vocês, se eu não precisa responder, mas se eu parar para pensar, vocês conseguem reconhecer pessoas que são grandes protagonistas nessa vida? Conseguem, né? Então, o pessoal que está aqui com certeza vai parar para pensar. E são pessoas que podem servir de modelo, de um exemplo, né? São pessoas que tiveram coragem, tiveram iniciativa na vida e fizeram transformações e lutaram pelas suas ideias. E mais uma vez eu recomendo aquele filme do Netflix da Antônia, uma sinfonia, Antônia e uma sinfonia. Esse é um exemplo de uma grande protagonista, onde tinha tudo para dar errado, muitos dificultadores, e ela lutou pelas coisas que ela queria, pelo que ela acreditava, e foi atrás dos sonhos que ela tinha.
Perfeito. Eu queria, inclusive, complementar com um exemplo que você, assim, você me comentou aqui, mas dar mais um exemplo. A gente, né, nós três aqui, que somos os de sempre que estamos na live, a Nancy, o Bruno e eu, nós, além do nosso trabalho, a gente tem um outro trabalho numa outra empresa, e que, assim, quando começou a pandemia, né, a gente está 1 ano e meio com a pandemia, mas quando começou a pandemia, era uma loucura, muita gente que a gente conversa com bastante pessoas, né? Todo mundo fala assim, nossa, mas a pandemia, mas o que vai acontecer? Enquanto muita gente estava na dúvida, a gente fez muito. Foram os maiores números da companhia, olha só que incrível, né? Os maiores números da companhia, dessa empresa que a gente trabalha, em paralelo com a nossa área, o Bruno também é engenheiro, a Nancy matemática, eu engenheira, foram os melhores números da companhia quando a pandemia, enquanto algumas pessoas estavam pensando, estavam em dúvida, muita gente foi lá e fez. Foi ser protagonista, foi lá e fez acontecer. Né? Então, eu acho que faz muito sentido tudo isso, né? E como a gente vai usar nosso tempo para protagonizar mesmo, né? Oi, Elisa, e juntando aí o que você falou com o que a Cris falou também, né, de aproveitar o dinheiro, às vezes a pessoa ficou desempregada, né, às vezes existem N situações aí que acontecem ao longo do tempo, e que vem de escolhas, né? Muitas pessoas preferem ficar em casa, usar aquele benefício do governo, que é por um tempo determinado, e esquece que ela pode tomar uma ação e fazer a vida dela mudar completamente, né? Eu às vezes fico assim, tentando ajudar as pessoas, né? Mas é igual a Cris mesmo falou, às vezes não é o momento dela, mas a gente tem tanta vontade de, às vezes, levar a pessoa para junto da gente, né? Porque se a gente está fazendo e está acontecendo, está dando certo, por quê? Não é só a gente, né? É porque a gente está fazendo de alguma forma que está diferenciando, né? Melhor do que ficar de braço cruzado, melhor do que esperar. Imagina se a gente fosse, né? Lá atrás, quando tudo começou, a pandemia era 3 meses, né? Lembra? Quando tudo começou, não é só 3 meses, gente, faz 1 ano e meio, e a gente tem aí uma previsão para mais 2, né? Ninguém sabe ainda. E quem ficou lá atrás parado de braço cruzado? Hoje olha para trás, às vezes continua de braço cruzado. E aí? Né? Essas horas que a gente tem aqui uma live chat, que às vezes a pessoa está passando e ouve estrala e muda a chavinha, né? E começa um mundo diferente. É isso que a gente tem que pensar. A gente hoje, às vezes, é muito dependente de governo, da situação financeira, da economia. Gente, a economia cresceu. A gente, né, Brasil, aí achou que a economia só ia afundar com a pandemia. E a economia cresceu, mas muita gente não cresceu junto com ela, por uma questão de escolha. Exato, é isso mesmo, né? E entender que a gente tem essas escolhas e você assumir o comando da tua vida e seguir em frente e tomar as decisões, fazer as correções necessárias para a vida, né? E conseguir seguir. Essa que é a ideia. Eu adoro pensar que a gente tem muitos recursos, tem muitas possibilidades. E quando eu vejo alguém sofrendo muito limitado, eu penso, puxa vida, eu poderia ter uma vida melhor, poderiam fazer coisas melhores, né? A gente tem vontade de ajudar. Eu acho legal essas lives, Elisa. Sempre que você quiser, eu fico à disposição também para a gente fazer um bate-papo, para que a gente possa influenciar pessoas a terem uma vida melhor, uma vida mais plena, feliz, tanto na sua carreira quanto na sua vida pessoal também. Essa que é a ideia. Ai, que coisa linda. A gente tem muitos convidados, a gente recebe com muita honra, muito gostoso ter convidados aqui para vir trazer temas tão especiais. Então, eu vou aproveitar que você falou isso. A gente está quase chegando no final da nossa live, tá? Então, a gente faz essa live às quartas-feiras, às 7h30 da noite, que é o momento da gente falar sobre diversos assuntos, né? É o momento da gente falar sobre hoje, né? Sobre protagonismo. A gente já falou sobre empreendedorismo, renda extra, cuidados com a pele, cuidados com o corpo, cuidados com a saúde, atividade física. A gente abrange temas que é para dar esse estralo, né, em alguém, para dar essa motivação para continuar. Eu queria aqui que você, por gentileza, fizesse as suas considerações finais e também, se você quiser colocar os seus contatos aqui, para o pessoal que está te ouvindo também quiser te procurar, para
para falar com você também, fica à vontade, o espaço é seu. Tá, o Marcos vai colocar aí para mim, ele deve estar aí no chat, né? O nome da minha empresa é We4U, né? É uma consultoria que eu tenho aqui na região de Campinas, mas atendo praticamente o Brasil todo, fico à disposição também. E é uma mensagem final que eu queria deixar assim para todo mundo, só lembrando, né? Isso, a Elisa já We4U. Não esquecer, né? Nós temos todos os dias, a gente tem que parar e avaliar um pouco, né? Como é que está a nossa vida, como é que estão as nossas coisas, se a gente está feliz, legal, vamos seguir em frente, vamos ser felizes, aproveitar tudo que puder. Se você não está feliz, não está legal, a gente parar para pensar o que está acontecendo, o que dá para fazer. E que você tem recursos, você tem possibilidades, e que o mundo, com certeza, as pessoas querem que você seja feliz. E correr atrás, né, para fazer essas mudanças necessárias e conseguir, né, seguir o teu caminho da melhor forma, sendo que você é o responsável por tudo da tua vida. Né? A gente não pode mais culpar, né, essa onda toda do protagonismo, justamente porque não tem essas culpas. Se você perdeu o seu horário, você chegou atrasado, tinha trânsito, vai ser mais cedo, né? É esse mesmo o exemplo do Bruno aqui. E vale muito a pena por tudo, né, que a gente tem, a gente sendo responsável por tudo que acontece na nossa vida. Tá? Um breve resumo. Agradecer aqui, viu, pela sua presença. Foi muito legal você trazer, despertar esse assunto aqui para nós, para as pessoas que estão aqui com a gente. Só dando uma pinceladinha aqui, muitas vezes a pessoa, quando chega em momento de aposentadoria, acha que acabou a sua participação na sociedade. E esse assunto faz com que a gente continue movimentando aí. Então, é movimento, é isso. Muito, muito agradecida por sua participação, viu? Muito honrados ficamos aqui com a sua presença. Eu que agradeço. E é isso mesmo, bola para frente, avante, avante é a palavra. Eu também queria agradecer aí, né, em nome de nós três. Cris, obrigado, né, por esse tema maravilhoso. Eu acho que é um tema extremamente pertinente para esse momento, né, que a gente está aí ainda em meio a uma retomada, em meio a uma coisa híbrida, né? A gente ainda está nesse contexto que a gente não sabe muito como que ainda vai ser, né? Tudo é uma surpresa, mas a gente pode encarar de frente, a gente pode fazer diferente, porque a gente só vai ter resultado diferente se a gente mudar a forma de fazer. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes, o resultado é o mesmo. Então, eu acho que é a frase que eu queria deixar aí, né, de todo esse assunto que me veio à memória agora, porque eu acho que é extremamente importante a gente começar a pensar, né, em plano B, em plano C, em plano D. E quem quiser conhecer algum plano, pode chegar na gente, né, Elisa? Que a gente também tem um plano super bacana aí. Com certeza. Então tá bom, gente. Muito legal, uma boa noite aí para todas vocês, para todo mundo, tá? Fiquem bem, fiquem em paz e vamos seguir em frente. Ótimo, gratidão, Cris, por aceitar nosso convite de vir a brilhantar nossa noite. O Alexandre, se quiser participar das quartas das 7h30, nosso staff de TI, fica à vontade, todas as quartas-feiras das 7h30, nosso Instagram, que cada semana a gente traz um tema diferente. E as nossas lives também ficam gravadas no YouTube, então se você perdeu alguma, corre lá no YouTube, Live Chat, a gente tem todas salvas, então você pode rever, pode ver algum tema que te interesse, consegue assistir lá no YouTube também. Muito obrigada a todos vocês por essa noite maravilhosa e aguardamos vocês nas próximas Live Chat. Só um comentário aqui que me ocorreu uma situação agora, né, que como ajudar as pessoas, né, e acho que uma coisa que é bacana é a gente ser um modelo, ser um exemplo para ela também. Quando você é um modelo, é um exemplo, a pessoa vê as mudanças que você fez na vida, ela vai falar, puxa vida, o que aconteceu com você que você é tão feliz, você tem uma carreira bacana, você tá legal, tal, e aí você é um modelo, isso ajuda muito também. Verdade. Ótimo, excelente, excelente. Adorei, obrigada. Gente. Obrigada, até mais. Boa noite. Tchau. Tchau.